Domingo às 9 da manhã. Não perca, neste domingo, aqui no Grupo Rei, no SOS Sertão. Você vai ver, do SOS Sertão, eu entendo. Você vai ver, neste domingo, aqui a Décio de Paula. Ele fez uma visita aqui à nossa tapera, aqui no SOS Sertão. Ele cantou música que ele cantava no começo da sua carreira. E cantou músicas próprias. E ao fim do programa, ele vai cantar as músicas inéditas que vai tocar o seu coração. Músicas evangélicas. Não perca, neste domingo, a Décio de Paula aqui no SOS Sertão. No Grupo Rei, Aqui no Grupo Rei, sempre um grande nome. Não existe amor mais puro do que este amor de Jesus. Domingo às 9 da manhã.